Olá, seja muito bem-vindo de volta, seja muito bem-vinda de volta. Agora o nosso segundo encontro, agora que você já entendeu como o Physioplant Master funciona, chegou a hora da gente falar como você pode tirar o máximo proveito do curso. Olha só, a primeira coisa que eu quero te dizer é, você não precisa estudar muitas horas por dia para aprender bem, o que importa é uma coisa chamada constância. Você precisa ter constância. Todo dia um pouquinho, você vai colocando um tijolinho, até você construir um alicerce que vai ser muito importante para você lá na frente, tá? Qual que é a minha sugestão? É que você reserve 30, 40 minutos no dia em que você estudar para você assistir às aulas e revisar com o Anki, porque 30 a 60 minutos por dia, porque você vai assistir, pessoal, ao menos uma aula por dia, tá? O que vai variar bastante no tamanho. A gente já falou aqui que as aulas vão ter no máximo 30 minutos, mas vão ter aulas que vão ter 10 minutos, vão ter aulas que vão ter 20 minutos e vão ter aulas que vão ter perto de 30 minutos, tá? E aí você vai fazer a aula e mais um Anki, independente do tamanho da aula, a aula mais o Anki, tá? Dessa forma, você vai gastar na média aí 30 minutos, tá? Porque o Anki vai te levar de 10 a 20 minutos, a aula vai te levar de 10 a 30 minutos, isso vai dar mais ou menos aí uns 30, 40 minutos, tá? O importante é que você faça todos os dias uma aula e revise o Anki, tá? Não precisa enlouquecer, não precisa pirar, né? Aliás, você não deve, não é assim que se aprende. Se você pirar, se você ficar muito em cima de uma coisa, o seu cérebro exaure e não consegue mais colocar nada relacionado àquele assunto para dentro, tá? Guilherme, mas eu quero fazer um módulo inteiro em um dia, tá? Você pode, mas eu já te digo que não é o ideal, que você não deveria fazer isso. A constância, todos os dias um pouquinho, vai te ajudar mais, vai te dar mais resultados do que você estudar um módulo inteiro em um dia e ficar uma semana sem ver aquele conteúdo, sem pensar sobre aquilo, sem matutar sobre aquele assunto, tá? Então, a gente faz e prepara um cronograma para vocês, porque a gente sabe que dessa forma você vai construir uma base, construir um alicerce muito mais forte, muito mais resistente do que se você assistir um módulo inteiro em um dia, tá? Que você terminar o curso numa semana, certo? E se um dia você não conseguir assistir a aula naquele dia que você tinha planejado de assistir, tudo bem, tá? Não precisa pirar, não precisa ficar muito preocupado, porque assim você assusta o seu cérebro, ele não vai querer guardar aquele assunto, certo? O ideal é que, claro, se você não conseguir ver a aula ou estudar, ao menos você faça o Anki, porque assim você ao menos dá um recado pro seu cérebro, olha, esse tema é importante, hoje eu não vou conseguir estudar ele, mas ao menos eu tô revisando aqui o que eu já vi, então guarda isso porque a gente vai precisar logo em seguida. Eu vou dar duas principais sugestões aqui de ritmo ou plano de estudo, tá, para você. A primeira sugestão é bem básica, são 5 dias de estudo, tá? Englobando desde segunda a sexta, mas obviamente que não precisa ser de segunda a sexta, eu coloco de segunda a sexta porque a maioria das pessoas tem disponibilidade durante a segunda a sexta, né? Eu sei que muitos de vocês trabalham no sábado e alguns de vocês no domingo também, então o sábado e domingo eu retirei daqui porque não é bom a gente todos os dias pegar a mesma coisa, tá? O ideal é a gente dar um descanso para o cérebro poder armazenar e processar tudo aquilo que a gente está vendo, tá? Então qual que é a ideia? A ideia é fazer 5 dias na semana, tá? Então você vai ter aí de 10 minutos de Anki, 10 a 20 minutos de Anki, vai, mais uma aula, tá? Por isso que eu falo que vai dar, na média, 30 a 40 minutos, né? Que a aula vai ter lá, no máximo, 30 minutos, mais 10 do Anki vai dar 40, né? Ou 20 vai dar 50 minutos, tá? Mas poucas aulas que chegam a 30 minutos, certo? E aí, pessoal, a ideia é fazer isso durante toda a semana. Dessa forma aqui você vai atingir um resultado que eu chamo de ideal, tá? A média dá aí de mais ou menos 30 minutos por dia, tá? Um plano que é muito bom para quem não tem tempo todos os dias, ou para quem acha que vai pesar muito todos os dias 30 minutos ou 40 minutos, tá?
Então vejam, o que eu separei para quem está nesse segundo caso, de segunda a sexta-feira também. Segunda-feira, 10 minutos de Anki mais uma aula. Na terça-feira, não consigo fazer a aula. Faz 10 minutos de Anki que seja, tá? Se você não consegue 20 minutos, arruma 10 minutinhos ali, nem que seja num intervalo para fazer o Anki só para o seu cérebro lembrar que aquilo é importante, que precisa armazenar. Quarta-feira, 10 minutos de Anki, mais uma aula. Na quinta-feira, de novo, aqueles 10 minutinhos de Anki, tá? Se conseguir 20, ótimo. Se não conseguir 20, se conseguir só 10, tá ótimo também. Mas faz esses 10 minutinhos de Anki que vai ser extremamente importante para você. Se a gente fizer a média, vai dar mais ou menos aí 20 minutinhos por dia, tá? Se você se esforçar um pouco mais, eu sei que você consegue esses 20 minutinhos por dia, vai ser importante para você, tá bom? E aí, se você, obviamente, não tiver, Guilherme, não tenho nem 5 minutinhos no meu dia para estudar, como é que eu faço? Aí, realmente, aí fica mais difícil, aí eu não vou conseguir te ajudar, porque você precisa ter no mínimo 10 minutinhos por dia para você cumprir esse plano que a gente está propondo aqui, tá bom? Olha só, o nosso método aqui no Fisioplant Master, ele envolve estudo ativo. O que significa? Que você não vai ficar só assistindo ao vídeo achando que você vai aprender desse jeito, tá? Para aprender, você precisa colocar a mão na massa e é isso que a gente propõe aqui, tá? Por isso que eu peço para você, durante as aulas, tomar notas, tá? Você ficou em dúvida em algo que eu falei, algo que o professor falou, anota, manda lá embaixo ou me manda por e-mail. Eu vou, depois nas próximas aulas, a gente vai deixar claro como manda por e-mail a sua dúvida, tá? E como eu vou te responder a essa dúvida. Tome nota com as suas próprias palavras. Se você ficou em dúvida em algo, anota como você entendeu, para depois você me mandar isso, tá? E a gente discutir mais acerca do que você entendeu e do que a coisa é, ou como funciona, e deixar bem claro que o principal objetivo é fazer você compreender tudo de maneira eficaz, de maneira precisa, certo? Faça perguntas a si mesmo, sempre, tá? O ideal é, assim, no final da aula, você termina a aula e você faz uma reflexão daquilo que você viu. E se pergunta por que isso acontece, onde que isso se aplica, né? Na minha realidade, no meu contexto, onde isso se aplica, tá? O ideal é que você, depois de terminar a aula, tente se explicar aquilo que você acabou de aprender. Como as aulas são curtas, fica fácil de lembrar o que você viu durante a aula, né? Depois de terminar a aula. Se você fizesse aula de 3 horas, você obviamente lá não ia lembrar o que eu falei lá no início da aula, tá? Mas é justamente essa estratégia desse curso. Por isso que ele é tão eficaz, que a gente faz essas aulas curtas, porque daí você pode trabalhar isso na sua cabeça depois de terminar a aula, tá? Termina a aula, tenta se explicar, né? Tenta se explicar em voz alta aquilo que você aprendeu. Se você tiver algum colega que você mora junto, né? Namorada, esposa, mãe, filha, filho, enfim, vai lá e explica para as pessoas, olha, vi nessa aula e tal, isso, e dá para aplicar dessa maneira na prática e tal, sabe? Isso vai tudo te ajudar de maneira ativa a você memorizar, a você aprender e a você deixar seu cérebro afiado para na hora que você se deparar com essa informação, com alguma coisa que te confronte em relação a essa informação, você consiga responder de maneira rápida e precisa, certo? É isso que é estudo ativo, aprendizado ativo, tá? E aí, uma das coisas mais importantes, né, um dos principais segredos em termos de aprendizado, pessoal, é que os alunos que mais aprendem não são os que decoram mais, ou os que têm maior facilidade em decorar. Os que mais aprendem são aqueles que se interessam de verdade por saber onde aquele determinado conteúdo se aplica, tá? Então sempre se pergunte onde esse conteúdo se conecta com a prática. E mais do que onde se conecta com a prática, onde ele se conecta com a minha prática, tá? Por quê? Vejam bem, eu vou sempre tentar nas aulas associar aquilo que a gente está vendo com o que acontece na prática, tá? Só que a sua prática, ela é específica, né? A prática do outro colega vai ser específica. Então, é óbvio que eu não vou conseguir abranger todos os contextos sociais, todos os contextos de trabalho que existem. Então,
é importante que você faça esse exercício sempre que terminar uma aula, sempre que terminar um módulo, né? Ou você vá fazendo isso diariamente, pensando em como aquele conteúdo se conecta com a sua prática, com a sua realidade, tá? E aí pensar em como um determinado mecanismo ele influencia na vida real da planta e como isso vai se conectar com o meu trabalho, seja em termos de produtividade, seja em termos de resposta a estresse, seja em termos de desenvolvimento, ou seja em termos de, se você é da biologia, da engenharia florestal, né, como uma floresta, por exemplo, pode responder, ó, vocês estão vendo que está entrando um feixe de luz aqui em plantas que são adaptadas à sombra, como essas plantas vão responder, o que isso vai impactar na sobrevivência dessas plantas ou na regeneração de uma área degradada. Então sempre vá fazendo esse tipo de questionamento, dê propósito ao seu estudo, tá? Isso vai fazer com que sua motivação para estudar aumente, vai fazer com que seu cérebro associe as coisas teóricas às coisas práticas, tá? Como eu falei, conectar o conteúdo com a prática faz parte do método do Physioplant Master, mas nada vai substituir você fazendo esse exercício por conta própria, porque é você que conhece nos detalhes a sua realidade e o seu contexto. Por isso que eu peço para você sempre fazer essa reflexão e tomar nota dessa reflexão e eu vou falar depois sobre a comunidade que a gente está estabelecendo aqui no Physioplant Master, e se você puder e estiver engajado e motivado, vá lá na comunidade e debata sobre esse assunto, sobre como um determinado tópico impacta na sua realidade de trabalho e na sua realidade social, certo? Olha só, no nosso próximo encontro eu vou te ensinar como utilizar o Anki de forma prática, tá? Mesmo que você nunca tenha usado antes, e você vai entender por que essa ferramenta é um divisor de águas no seu aprendizado, certo? Nos vemos lá!